O Palmeiras resolveu mudar a forma de contratação para 2026. E as imagens vazadas da reunião do Conselho na última terça-feira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mercado da bola, tá? Quem pode estar chegando e quem pode estar saindo do Verdão. Perfeito? E a repercussão negativa que deu ao vazamento da reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras na última terça-feira. Tá bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Via Verdão. Eu sou Marco Antônio Bortoloso e fiz esse canal para falar e debater sobre o Palmeiras com você. Então vamos lá, começando pelo Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, ele renovou o contrato com o Palmeiras por mais um ano, tá? Ele fica até o final de 2026. O Lomba está confirmado, o Everton ainda tem a proposta, mas até o momento não temos nenhuma novidade a respeito, né? E quem foi contratado em definitivo pelo Palmeiras foi o Bruno Fux. Agora, de fato, ele é jogador do Palmeiras, né? O Palmeiras fez valer o direito de compra. O Caio Paulista está voltando para o Palmeiras, mas não vai ser utilizado. E o Bruno Fux, ele fica até 2029. Ele assinou esse contrato até 2029, certo? E o interesse pelo Vitão esfriou. O zagueiro Vitão, que é do Internacional, o Palmeiras teve aquele interesse, mas não foi para frente. Parece que esse jogador não vem mais, né? E os jogadores, o John Arias e o Nino, zagueiro, que era do Fluminense, esses dois aí ainda tá meio complicado, tá mais na base da especulação. Por quê? Os empresários desses dois jogadores, eles preferem que seus jogadores continuem na Europa, para não dar aquela sensação de fracasso. O Nino está no Zenit, fala-se em torno de 10 milhões de euros para contratá-lo, né? Ainda não tem nada definido e, pelo que eu entendi, as reportagens que eu li, se for para voltar para o Brasil, ele dá preferência para o Fluminense. Então vamos aguardar para ver o que pode acontecer. E o John Arias é o que eu falei, por enquanto está em stand-by o negócio e eu acho que se virar alguma coisa só para o ano que vem mesmo, alguma novidade de concreto, tá? Outro que está aí na pauta, novamente, foi o Gerson, tá? Só que o Zenit está pedindo 25 milhões de euros. Todo mundo com o pé atrás com esses valores, porque é um jogador excelente, viria para resolver o problema do Palmeiras ali no meio de campo, mas é um valor muito alto aqui no Brasil hoje, 25 milhões de euros. E você sabe, né? O Zenit, ele não facilita em nada a venda de seus jogadores, né? Eles não precisam de dinheiro, então eles não fazem questão nenhuma. Você quer meu jogador? Paga o valor, está resolvido o problema, né? Então é isso. Então, agora nós vamos falar de quem pode sair, quem pode estar deixando o Verdão, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir para você o seguinte: deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Assim a plataforma entende que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas assistirem também, tá bom? E isso ajuda demais o Via Verdão a crescer. O River Plate tem interesse em contratar o Aníbal Moreno. Só que eles querem a contratação por empréstimo. Por empréstimo, o Palmeiras não tem interesse em fazer negócio. O Palmeiras quer de fato vender. E outra, eu acho que lá atrás o Palmeiras tentou alguma coisa com o Borré. O River criou uma dificuldade enorme. Então, assim, para que nós vamos reforçar um adversário, independente se ele vai jogar ou não a Libertadores do ano que vem? Então, se eles querem o jogador, eles que façam um esforço e paguem ali o valor que o Palmeiras está pedindo, nem que seja em 2 vezes. Hoje ninguém paga à vista, como foi feito para o De La Cruz, né? Que o Flamengo teve que pagar à vista, eles exigiram. Então, criem-se dificuldades para eles também, não tem problema nenhum não. E o Emiliano Martinez, ele pode estar deixando o Palmeiras para ir para o Copenhagen, da Dinamarca. Esse time, ele abriu conversa, ele teve interesse, ainda não tem nenhum tipo de documentação trocada com o Palmeiras, mas tem o interesse desse clube e ele pode deixar o Palmeiras aí nessa próxima janela que se inicia no começo do ano. Mikael é um jogador que o Palmeiras não conta mais com ele, né? Já ficou definido isso. Se for para mudar de clube, ele não quer ficar aqui no Brasil, ele quer ir para o exterior, né? E o Bruno Rodrigues também, ele aprontou, ele foi jogar um torneio de várzea lá
na terra dele, norte ou nordeste, e o Palmeiras ficou sabendo com tudo isso, e isso é proibido por contrato. E o Palmeiras já vai dar ali uma punição, já deixou bem claro lá para os empresários que ele não interessa mais. E quem está interessado no Bruno Rodrigues é o Inter de Porto Alegre. Pode ser que ele vá para lá. Então vamos aguardar mais essa saída também. Tá? E os demais jogadores, que nem o Giai, o Flaco, de repente até o Vitor Roque, eu acredito que ninguém mexe com eles por enquanto. E se tiver alguma coisa, só na janela de meio de ano, que é a principal para o mercado europeu. E mais, vamos falar agora da fatídica reunião do Conselho Deliberativo, da terça-feira do dia 16, né? Onde acabou vazando um vídeo, onde o conselheiro José Corona Neto fez uso da bancada para falar a respeito, de uns 10 minutinhos dele para falar a respeito do Palmeiras, e ele ali fez duras críticas à presidente do Palmeiras, até por ter gasto 700 milhões no elenco do Palmeiras e o Palmeiras não ter conquistado absolutamente nada. Fez críticas ao diretor de futebol, Anderson Barros, deu uma opinião ali de forma grosseira também, né? Criticou as empresas da presidente Leila e foi contundente ao chamar a possibilidade de mudança de estatuto de golpe. Por outro lado, teve a resposta da presidente também. Ela foi tão mal criada quanto ele, chegou a chamá-lo de covarde, né? E questionar o que ele fazia da vida, onde ele estava quando o Palmeiras caiu, o que ele fez para ajudar, que ele não era ninguém, tá? Explicou lá que as suas empresas têm mais de 60 anos. Enfim, todo mundo aí já meio que está sabendo o que foi dito nessa reunião aí, porque todo mundo já chegou a ver esse vídeo que foi vazado, né? Agora, só uma opinião a respeito rapidinho disso daí. Eu não estou aqui nem defendendo a Leila, nem defendendo o conselheiro José Corona Neto, porque eu não o conheço, tá? Mas assim, lamentável demais ver duas pessoas que representam o Palmeiras, uma na posição maior, que é a presidente Leila, e o outro que é um conselheiro, tá? Ir ali pro palanque para fazer um discurso onde você vê claramente que a pessoa vai lá para fazer ofensa, né? Li até nas redes sociais aí, alguns torcedores dizendo que ele representou o torcedor porque ele disse aquilo que o torcedor está talado na garganta e tudo mais, mas vou ser bem sincero, sabe? Eu acho que o Conselho Deliberativo, ele, pelo menos ele, né? A gente não sabe o que aconteceu com os outros, eles perderam a grande chance de contestar algumas coisas, por exemplo, 400 milhões de reais de vendas de jogadores por ano que vem, se não é muito. De repente alguém apresenta um planejamento de alguma coisa diferente que possa diminuir esse valor de venda e aumentar a arrecadação do Palmeiras. Sabe? Na verdade é assim, usou-se o espaço que tinha lá dos 10 minutos, né, só para manifestar o aborrecimento dele. Eu acho que perdeu a grande oportunidade de fazer alguma coisa pelo Palmeiras. Tá? Por outro lado, a senhora presidente também, ela tem que ser mais equilibrada. Bateu, levou, porque ela é uma mulher que não isso, que não aquilo, que não aceita. Tá perfeito, perfeito. Mas tem formas e formas de manifestar isso. Se ela se sentiu ofendida, responda de forma educada, coloque na posição de uma presidente do clube da Sociedade Esportiva Palmeiras e faz a parte dela. Tá? Esse é meu pensamento. Estou aqui defendendo ninguém. Enfim, eu gostaria de saber de você o seguinte, tá? O que você achou dessa confusão da presidente e do conselheiro? Tá? Quem tem razão nisso daí? E com relação às possíveis contratações e saídas, o que você acha? Tá? Palmeiras, essa mudança de chave, querendo jogadores mais prontos, mais preparados. O que você achou disso? Deixa aqui nos comentários, tá? Fale o que você acha, deixa a sua opinião, positiva, negativa, eu prometo responder para você, perfeito? Novamente, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as mensagens quando tiver um vídeo novo, um conteúdo novo, novinho em folha para você, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, tá? Agradeço mesmo a oportunidade de poder estar conversando com você, tá bom? Avante Palmeiras, avante palestra,